Fala, Felipe, boa noite, beleza? Boa noite, Fábio. Boa noite, galera. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês esta noite. Beleza, tamo junto. Vamos, galera tá entrando aí. Galera aí tá dando para ouvir legal. Boa noite a todos que estão entrando. Compartilha aí. Tem esse aviãozinho embaixo. Dá para você marcar, enviar aí para os seus amigos e chamar a galera aí. A gente já vai bater um super papo aí com o Felipe, grande treinador aí Legal que tem dessa nova bastante gente andando geração, aí. essa garotada que tá chegando. Isso aí, vamos entrando aí. Acabei de mandar. Cada um vai mandando aí para mais 20. Daqui a pouco nós estamos com uma pancada de gente. A concorrência é grande. Ó. Seja bem-vindo. Vai ser legal Começou pra a live caramba. do Kaká agora. A concorrência vai ser grande. Vixe! Tá todo mundo enclausurado dentro das O suas Jornal casas aí. Nacional mudou Então, pra lá. é. Mas vamos que vamos. Fala, Léo. Léo tá entrando aí da Itália. Amanhã a resenha é com o Leonardo Ferreira. Foi ex-atleta. A gente trabalhou. Hoje o Léo mora na Itália. Também jogou na Europa, jogou na Ásia, jogou aqui no Brasil. Que legal. Seja Amanhã a bem-vindo, resenha vai Léo. ser com ele. O Léo também tem muita história para contar. Quem gosta de resenha tem que escutar o Léo. E você que está chegando aí, nós já vamos começar a bater um papo com o Felipe. Compartilha aí com seus amigos, compartilha aí com seus contatos. É só você ir nesse aviãozinho que tem embaixo aí, você marca seus amigos e aí eles vão receber um convite instantâneo lá, dizendo que a live está no ar. Então, chama a galera aí, que a gente já vai começar a falar sobre categoria de base, formação. Felipe é especialista nisso daí. Com certeza tem uma carreira grande aí pela frente. Com certeza muita coisa boa ainda vem Fábio, por tem aí. bastante gente do Paraná entrando, bastante menino aí. Legal. Isso aí. Vamos compartilhando aí. Você que está entrando aí, seja bem-vindo. O papo hoje é sobre categoria de base, formação de atletas. Você que está atrás aí buscando uma oportunidade. Felipe trabalha na base do Paraná Clube, então vai poder mostrar um pouco para a gente a visão daquilo que é de dentro do clube, né? Às vezes a gente está de fora, a gente fala assim, Sim. puta, como que eu vou chegar lá? Então o Felipe vive isso aí no dia a dia, né? Principalmente nas categorias aí de formação, a dificuldade que os garotos enfrentam. Beleza, rapaziada? Você que está aí, hoje o nosso papo é com o Felipe, estamos começando, né? Professor Felipe, treinador da base do Paraná Clube. Felipe, seja bem-vindo, te apresenta aí para a galera e vamos embora para o bate-papo. Fala, gente, tudo bem? É um prazer estar essa noite com vocês. Sou o professor Felipe. Hoje eu sou treinador da categoria Sub-15 e Sub-14 do Paraná Clube. Deixei os meus meninos Sub-13, Sub-11, Sub-12 antes da parada. Queria desejar a todos uma ótima conversa, interajam com a gente aí. Tem muita gente do Paraná, Vitão, treinador do 19, o Everton, supervisor. Muito bacana ter vocês aqui também, tá bom? Legal. Fábio é um amigo já de longa data aí, então com certeza vai ser uma troca de conhecimento bem bacana e nos ajudem que vai ser conhecimento para todo mundo, tá bom? Exatamente. A ideia é essa, é a gente, como está todo mundo fechado dentro de casa, é a gente poder trocar ideia, poder. Eu falo muito. Ontem estava conversando, a gente teve um monte de dificuldades ontem com a live junto com o Simeone, mas é que às vezes a gente que vive o futebol 24 horas no dia a dia, como atleta, como treinador, como pessoas que trabalham dentro dos clubes, a gente está meio que no piloto automático. E às vezes os garotos, né? A gente tem um canal no YouTube que chama Eu, Jogador de Futebol, e a ideia sempre foi trazer informação para esses garotos como que eles conseguem chegar numa peneira, numa categoria de base, a mentalidade que eles precisam ter para poder buscar essa oportunidade, para alcançar um objetivo. Né? Na minha época, isso há quase 30 anos atrás, a gente não tinha um telefone celular, eu acho que isso tira hoje muito foco, né? Muitas vezes daquilo que é o objetivo final, que é se tornar um atleta de alto nível, um atleta profissional, alcançar lugares maiores. Então,
o nosso papo é com especialista em categorias de base. Então, Felipe, vamos embora. Como que funciona hoje o teu trabalho dentro do Paraná Clube? Como que você entende? O garoto ele precisa chegar preparado, ele precisa chegar sem preparação nenhuma. Como que ele vai conseguir alcançar o princípio de entrar numa categoria de base de um clube, na tua visão? O que ele precisa fazer, esse pré-clube, antes de ele chegar no clube? Como na tua visão, o que ele precisa se preparar, não se preparar? Como que é a tua visão para que ele chegue numa peneira? Fabio, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Brasil é um celeiro de talentos. Existe hoje uma concorrência de talentos. Se a gente não entender que a concorrência é grande, você não vai entender exatamente como funciona. Você pode ser um atleta bom e, de repente, se você não entender que você também está disputando vaga com atletas bons, você vai ficar atrás se você não se preparar. Como se preparar? Eu acho que cada um Sim. vai ter uma formação pré-clube já definida. Então você vai ter que se preparar da maneira que você conseguir. Prioridade, ter muito a bola, né? Praticar muito futebol, seja na quadra, seja na praia, seja em escolinha. Eu acho que essa questão de pré-clube é você estar jogando futebol. Não adianta você achar que você vai entrar no clube da noite ao dia, né? É que nem a gente achar que a gente vai para os Estados Unidos e vai chegar lá falando inglês porque a gente treinou uma semana antes. Isso não vai existir. Se você está sabendo que tem uma concorrência de talentos, que a cada 30 mil seleciona 5, então você precisa se Tá aí, Eu Fábio? acho que Eu perdi a eu sempre conexão falo contigo. isso muito no Voltou nosso agora. canal do YouTube. A gente fala no canal do YouTube a gente fala muito sobre a preparação. Tem vários vídeos eu falo assim, a preparação, o segredo para você entrar num clube é o antes, é a tua preparação. É aquilo que você faz antes de você chegar lá na peneira, antes de você ter a oportunidade. Então eu acredito muito nisso, que o segredo de tudo, né, é como você vai fazer uma prova para o vestibular, você precisa estar preparado. Né? Você não vai simplesmente lá no dia da prova do vestibular e daí que eu vou fazer. Talvez você seja assim acima da média, mas o segredo está na preparação e você está pronto para enfrentar aquela situação. Eu acho que travou o seu, não sei se foi o seu ou o meu áudio aí, acho que a galera tá dizendo que travou aí. O teu para mim está normal. Alô, voltamos? Oi, eu estou te ouvindo. Eu também, agora tá melhor. Então bora. Agora tá beleza. Só para concluir, eu acho que é muito aquilo, né? Acho que a concorrência de talentos você precisa entender e chegar da melhor maneira. O modo de você treinar é que a gente vai fazer dentro do clube, potencializar atleta. A gente dentro do clube, Sim. a gente não vai pegar um atleta que é zerado, que é nível escola, para colocar dentro da categoria de base. Existe uma concorrência de talentos, Sim. a gente compara os talentos e tenta trabalhar com o melhor dos talentos. O que eu sempre falo para os garotos é assim, o segredo para você entrar no clube está na preparação antes. Né? Quanto melhor você estiver preparado, principalmente eu acredito que a parte técnica, né? E, lógico, quanto melhor fisicamente, ele vai render mais tecnicamente. Mas eu acho que o segredo está em ele poder mostrar o talento dele e depois ele vai ser lapidado pelo clube, dentro de uma metodologia, dentro de um sistema que cada clube tem diferente, né? É imprescindível, né? Acho que sem a técnica ele não consegue andar no futebol. Não tem questão física que esconda. Pode esconder de um tempo, mas ele não consegue virar profissional sem a questão técnica. Isso é primordial. Sim. Isso é o que se debate muito hoje, a questão da formação, como que o atleta tem chego na equipe profissional, né? A gente vê aí campeonato brasileiro, os grandes campeonatos, muitos jogadores com muita deficiência na parte técnica, que nos momentos de pressão acaba sentindo, e eu acredito que muito disso vem da própria formação, né? Às vezes da base, que não foi lapidado exatamente como poderia ter sido, como deveria ter sido. Eu acho que a parte técnica é extremamente importante.
Eu acho que a gente está tendo uma revolução na formação, né, Fábio? Então, provavelmente, os atletas que nasceram em 2000, 2001, esses são os atletas que vai vir dessa nova geração de metodologias. Sim, Metodologia sistêmica, periodizações. Então, aquela questão que a gente via mais antiga, acho que vai se acabar aos poucos, com as mudanças das gerações, eles vão acabar é, é, passando, né? E aí essa nova galera da geração 2000 para frente vai acabar tendo essa nova oportunidade e o novo jeito de jogar futebol. O que sim, acontece muito? Hoje eu sempre falo com os meninos que a gente precisa controlar o jogo o tempo inteiro, seja com bola, seja sem bola. Isso a gente ensina as vantagens técnicas, tanto posicionais, quanto cinéticas, quanto as vantagens numéricas para eles. sim, Provavelmente um atleta que não teve uma formação adequada, ele não joga, ele só reage ao jogo. Você quer sim. reagir ao jogo? Você não sabe se a bola vai para lá ou vai para cá. Se ela for para lá, você reage em cima da hora. Hoje os nossos atletas estão sendo trabalhados para provavelmente ele perceber o que ele quer fazer com a bola. Se ele quer levar nessa direção, se ele quer levar na outra, se ele quer perceber um movimento assim, assado. É para isso que os atletas hoje estão sendo trabalhados. Isso é muito legal. Eu te acompanho bastante aí pelo Facebook, pelas redes sociais, né? Às vezes eu vejo os vídeos que você postou aí das últimas categorias que você tava como treinador, e é muito legal você ver um garoto com, sei lá, 12, 13 anos, que é a categoria que você estava, né? Ver Sim, eles formando, criando, iniciando um jogo lá de trás, a bola que sai às vezes do pé do goleiro, que vai sendo trabalhada para um lado do campo e de repente cria uma situação e sai o gol. Putz, isso é o trabalho que você está falando. É o trabalho de uma geração que vai daqui a pouco ser a geração que é a da exatamente. vez, né? Que está É a geração mudando que vai essa chegar, né? mentalidade, né? E isso eles conseguem fazer desde os 11 anos. A gente trabalhou com a geração 2009, 2008, 2007 e Uhum. eles conseguem fazer. Eles são desafiados. Agora, fazer não é fácil, né, Fábio? A gente não pode achar que Sim, é sim, fácil. É uma rotina dos meus meninos fazerem os domínios para frente, é uma rotina deles perceberem movimentos ofensivos, é uma rotina deles perceberem para onde eles querem dominar para criar vantagem numérica. É um hábito que a gente cria em treino e tudo vai ser baseado na nossa metodologia. Nenhum treino é sim. desconectado do outro. E os meus meninos sabem o quanto é importante treinar, o quanto é importante eles estarem habituados a isso. E o reflexo é no jogo. E é muito bacana quando isso acontece, porque é muito mérito desses meninos que se esforçam, que são dedicados, que são concentrados. Porque jogar futebol não é fácil. É extremamente difícil. Jogar futebol com qualidade é mais difícil ainda. Então, esses Exatamente. meninos estão sendo desafiados e eles respondem muito bem. É muito gratificante. Não, isso é legal. É legal de ver. Eu adoro ver jogo de categoria de base. Né? Hoje a gente. Eu não trabalho com muitos atletas, até porque a gente prima muito a questão de qualidade, poder dar uma assistência legal, fazer um trabalho realmente que ajude eles a desenvolver essa parte de formação e chegar no profissional. Então a gente não tem uma grande quantidade, a gente também não busca uma grande quantidade, mas eu gosto muito de ver, e principalmente por essa questão que a gente tem, quem viveu, né, eu parei de jogar já há 15 anos. Então, eu vi uma geração que jogava de uma maneira, o nosso treinamento é completamente diferente do que é hoje, do que é Sim. aplicado, do que é ensinado, do, do, da forma como eles são formados e preparados. Então, cara, eu acho sensacional. Quando eu vejo isso, né, outro dia eu vi da formação do Barcelona também, o mesmo formato de como que joga, de como que cria, de como que forma. Você consegue ver uma transição e daqui a pouco uma infiltração, gol. E é o que eu vejo nos teus vídeos do pessoal da tua categoria, dos meninos que você está trabalhando, que você está formando, que você está ensinando. Né? Eu sempre falo que eu entendo que futebol é uma repetição. Né? É uma repetição, a grosso modo falando, sim, são repetições de movimentos, repetições de situações, que quanto mais ele treinar, né? Como você nos ajudou na terça-feira, que estudos mostram que 10 mil horas de treinamento vão formar esse atleta. Então eu acho que é ele entender e depois ele aplicar isso e repetitivamente até ele ir aperfeiçoando, né? É um aperfeiçoamento que cada jogo é mais desafiador que o outro, né? E aí Sim, você vai sempre querendo ser um atleta top, né? Eu falo para os meus meninos, o objetivo tem que ser seleção brasileira, tem que ser Champions League, tem que ser final de Campeonato Paranaense,
Tem que ser os objetivos melhores. E cada jogo você vai enfrentar atleta melhor, que você vai ter que desafiar um atleta a ser mais competitivo quanto, porque como a gente falou, Fábio, que existe competição de talento para entrar, você imagine na competição de talento para ganhar o jogo. É só talento contra talento, não tem facilidade. Então eu preciso ser melhor em vários aspectos do que o meu adversário. Não é uma coisa fácil a se fazer. Os meninos são muito... E existe, eu acho, uma própria competição dentro, né? Ah, tá bom, entrei no clube. Esse foi o primeiro degrau lá de baixo. Aí você tem uma série de degraus para subir dentro do clube. Você conseguir se manter dentro do clube, né? Veja assim, Exatamente. às vezes a gente leva, eu não sei exatamente como funciona no Paraná, né? Mas eu tinha uma boa relação com o pessoal do Cruzeiro. Toda segunda-feira chegam 50 novos meninos para serem avaliados, né? Então, a hora que aquele que já está lá, que ele se acomodar, ele fala, tá bom, eu já sou o cara, não dá, né? É o primeiro passo para ele começar a cair, né? Eu acho que você já resumiu, não tem acomodação porque o excesso é muito grande no Brasil. O excesso de procura, tem talento que fica fora, tem talento que não vira profissional, e não é culpa do futebol, não é culpa do Felipe, do Fábio, é culpa que não tem espaço para todo mundo. É simples assim. É que nem a universidade, tem vagas limitadas, e nem todo clube vai pagar o valor que você acha que tem que pagar, porque tem talento ainda melhor que você, tem talento ainda mais comprometido, tem talento ainda mais eficaz. Isso aí vai de muitos fatores, né? Eu acho que e nessa série de fatores é muito isso que você falou sobre estar comprometido, né? Superar a cada dia um limite, uma barreira, desenvolver um pouco mais, aperfeiçoar, treinar. O cara tem que estar comprometido, porque a hora que o cara acomodar e falar assim, não, eu já cheguei num patamar tal, um grande exemplo que eu acho que a gente tem é o próprio Cristiano Ronaldo, né? A cada ano ele está mais, teoricamente, mais velho e ele bate os próprios recordes de números ele dele. É melhor a cada ano, né? A cada ano ele é melhor, né? Sim. Então, muito onde ele quer chegar, muito onde os meninos querem chegar. Ele quer ser o melhor todos os anos, quer ser o melhor da história, quer passar o Pelé. Cara, eu acho que ele está mais que certo em tentar ser o melhor possível. Deixa ele buscar os objetivos. Exatamente, não se acomodar nunca, né? Porque a hora que você faz isso não somente no futebol, né? Isso em todas as profissões, a hora que você se acomodar, você passa a ser mais um no mercado, né? Então é importante... Eu e você também buscamos e estamos sempre buscando ser melhor, porque o atleta não pode ser. Não, exatamente. Então, para você aí que está buscando, entenda, você precisa trabalhar muito, né? Você não vai entrar num clube e já tem lá 20, 30 que fazem parte daquele grupo, você tem que ser melhor do que aquele que está lá, né? Então é uma superação constante, é uma busca constante, é uma melhora constante para você poder superar esse limite, essa barreira e poder continuar evoluindo. Com certeza. Então, como que você vê o que compõe hoje um atleta de alto rendimento dentro, já estando num clube? O que o clube busca lapidar? Que fatores que são assim predominantes para que aquele atleta ele esteja ali fazendo parte do grupo já do clube e que ele possa, o que o clube, que forma que vocês avaliam o atleta de forma de lapidar ele para que ele desenvolva ainda mais, para que ele possa crescer e desenvolver dentro do próprio clube, Felipe? A gente entendendo que ele tem uma técnica individual muito positiva, a gente vai ver se ele consegue assimilar a informação, Fábio, porque hoje, se ele souber utilizar as informações que a gente vai passar para ele, ferramentas bacanas, ele vai ser um atleta com potencial de desenvolvimento. Aí, dentro do meu trabalho, eu vou buscar trabalhar técnicas individuais com ele para que ele seja ainda melhor no jogo. Técnicas individuais com vantagens. Aí ele vai aprender a ter vantagem numérica, ele vai aprender a ter vantagem posicional, a ter vantagem técnica, a ter vantagem cinética. Então, a ter vantagem cognitivas. São muitos detalhes que ele vai aprimorar. Nenhuma delas é do dia para a noite, todas elas vão virar um hábito na vida dele, assim como qualquer atitude que ele toma de rotina, e aí ele vai ser um atleta melhor. E isso vai ser com o tempo. Um exemplo fácil, um atleta hoje que pisa na bola, ele precisa passar nas primeiras 3 semanas já dominando orientado. É um simples movimento de domínio que a gente já leva em consideração para ele ter uma vantagem qualitativa de movimento. Você dominou a bola de qualquer maneira, sendo parando a bola,
só que você pode otimizar esse domínio se o seu domínio já for direcionado para gol, se o seu domínio já for direcionado para tirar o marcador, se for direcionado para dar um passe. Então, tudo, um monte de vantagens ele vai aprender. Sem bola, como que ele pode marcar melhor o adversário, se ele tem que fechar a perna boa, se ele tem que fechar a perna ruim, fechar o centro, fechar a beirada. Então, eles vão desenvolvendo, só que para isso ele tem que ter a capacidade de entendimento e prática. Como a gente já falou, eles não vão reagir da noite para o dia, não vão ficar reagindo à bola, eles vão controlar a bola. Essa é a grande diferença para o atleta que fica na base. Os atletas que estão com o Felipe, eles tentam controlar o jogo. Ah, lógico, depende do adversário, depende disso, depende daquilo, porque nenhuma estratégia é definitiva. A gente perde o jogo como qualquer outra equipe, assim como a gente busca vencer os jogos. Mas a gente busca ser melhor. Isso que é importante nas categorias. O que um garoto que está numa categoria de base, o que ele precisa entender é que ele precisa estar aberto a desenvolver, a crescer, né? Você vai dar as informações e vai muito da forma como ele recebe aquela informação e ele absorve e aplica, né? Exatamente. Ele precisa entender e aplicar. Não vai ter informação, Fábio, que nem em alguns relatos a gente já ouviu, de no jogo eu estar falando para ele, pega, vai, isso daí nenhum atleta meu identifica que ele está sem vontade. Isso não existe. Todos os meninos eles querem ser bola de ouro, todos os meninos eles querem ser o melhor em campo. Eu não identifico hoje um menino que não queira. Agora, como ele vai aplicar o que ele foi treinado, para mim é o que faz a diferença. Como ele vai dominar uma bola no jogo contra um clássico, como ele vai dominar uma bola, como ele vai finalizar, se ele, no final do campeonato ele finaliza com a perna ruim, se no final do campeonato ele tem a tranquilidade de sair construindo ou só dar chutão, isso é o que vai diferenciar. Dentro de uma categoria de base é um filtro, né? Lá no sub-12, no sub-13, no sub-15, o negócio vai afunilando cada vez mais. E aquele que entende, infelizmente é assim. Pode falar, não é. Mas todos os clubes são assim. O que iniciou lá, tinham 100. O que chegou no profissional foram 1 ou 2. Quando chegam. Né? Então, precisa entender que ele tá sendo filtrado, olhado, observado. Ele tem que ter uma evolução, um entendimento todos os dias, né? Todos os dias, e existem níveis diferentes, né, que você consegue atingir. O nível top, seleção, Copa do Mundo, para pouquíssimos. Aí tem o nível Europa, aí tem o nível Europa leste europeu, Ásia, Emirados, Brasileirão, Série A, Série B, Série C. Então, tem vários níveis, né? Então, isso é importante para você direcionar sempre no seu melhor nível, no seu auge, no seu desfrutar do futebol da melhor maneira, né? O futebol nada mais é do que uma coisa prazerosa de se fazer. É um vício gostoso que a gente tem, né? Graças a Deus. E baseado nisso que você falou, de níveis, é interessante. Ano passado, eu acho, a gente esteve conversando com um amigo que é quem coordena uma das grandes marcas esportivas aí, e ele estava falando exatamente isso. Ele falou assim, olha, hoje o nosso foco para patrocinar um atleta são atacantes, atletas que tenham pego seleção, independente da posição. Então, assim, a própria marca entende que, sim, eu não quero patrocinar qualquer um. Não é qualquer um que vai jogar na seleção. Então, eles estão buscando os melhores. Eles também têm um filtro baseado naquilo que eles entendem que é a visibilidade que eles buscam. E eles buscam um atleta que é o top. Olha, hoje nós estamos investindo em um atleta sub-13, sub-14, porque nós estamos identificando nele que amanhã ou depois ele vai chegar num nível mundial, seleção brasileira, então nós estamos investindo nele. Mas também é um investimento porque eles querem ter um retorno, né? Então o garoto precisa entender que ele precisa estar em altíssimo nível e cada vez evoluindo para chegar, né? Nos sonhos, né? Porque a galera quer sonhar com o nível mais alto do mundo e eu acho que isso é muito bom. Isso é um combustível, né? Agora tem que fazer por onde, o que é bem difícil. Tem que fazer por onde para chegar lá, né? Que a gente vê, que a gente falou, eu falei com a semana, a gente falou sobre isso, assim, aquilo que você vê na televisão, você vê lá o final da Champions League, quem não quer estar lá? Mas aquilo ali é o suco espremido do suco que foi filtrado, que saiu ali a nata da nata, né? Perfeito. Não é simplesmente, fui lá e tô lá. Não é.
Aqueles caras ali têm que construir uma história, passaram por dificuldades, dormiram no alojamento, passaram necessidades, enfrentaram uma série de obstáculos, superaram e chegaram lá, né? Não dá para ser nada fácil e pelos meninos que não estão, não sabem o quanto é difícil estar, né? Porque estar também é muito difícil. Às vezes a gente acha que os meninos não têm dificuldade, todos têm dificuldade. Cada um dentro do seu nível, mas todos têm dificuldade. Sim, basta a gente ver aí tantas histórias, né? Você vê, eu falo muito, nosso canal, a gente fala muito do Cafu, né? Que acho que é um grande exemplo. É fácil você ver lá o dia que ele subiu lá, levantou a taça de capitão da seleção brasileira, campeão do mundo. Mas o histórico dele, das vezes que ele foi reprovado numa peneira, das vezes que ele não tinha, né? Outro dia eu vi ele contando, ele chegava em casa, o pai dele olhava e falava, e aí? Não deu de novo. Não, mas vamos lá. Vamos persistir que você vai chegar. Então, assim, pô, o cara foi campeão do mundo, capitão da seleção brasileira, levantou o troféu. Quantos levantaram? Milan, Roma. Exatamente. Quantos tiveram a oportunidade de levantar um troféu como campeão do mundo da seleção brasileira sendo capitão? Foram 5 em toda a história do futebol, entendeu? E ele é um cara, pô, super vencedor, mas que teve uma história, uma trajetória de superação, uma história de luta, uma história de dificuldades. Então ninguém tá lá por acaso, né? Todos construíram a sua caminhada, a sua história. Exatamente. Não dá pra gente. Eu fico até triste quando a gente menospreza algum profissional que conseguiu algum título. Isso não é menosprezar o que esse cara passou, o que esse cara construiu com essa pessoa, essa menina, enfim, esse atleta passou para chegar lá, né? Acho que o respeito e essa diferença de como chegar pode ser de todos nós, né? Agora, o cara chegou, o cara conquistou, cara. Ainda mais sendo brasileiro, das dificuldades que nós temos internas aqui. E sempre parabenizar para a gente conseguir cada vez mais atletas, né? Exatamente. A gente, há muitos anos atrás, quando eu ainda jogava, eu dei uma entrevista para a televisão iraniana. Eu fui o primeiro brasileiro a jogar lá. E aí o cara falou assim, pô, por que vocês têm tanto... Da onde surgem tantos talentos no Brasil? Eu falei, no Brasil só nasce jogador de futebol. Pô, como só nasce jogador de futebol? Não, quando a gente nasce, todo mundo tem um sonho. Pô, você é jogador, eu quero ser jogador. Depois os caras se perdem, viram doutor, viram engenheiro, viram outras profissões. Mas assim, existe uma cultura futebolística de paixão, de querer ser, mas é lógico que no caminho o funil dá um filtro muito grande e alguns conseguem chegar num altíssimo nível, né? Isso faz parte da formação, do processo, né? Exatamente que a gente está falando. E fala um pouco, Felipe, eu queria que você compartilhasse com o pessoal um pouco dos teus princípios como treinador, né? Você como você falou assim, tá vindo aí uma geração 2000, 2001, essa nova geração que está vindo é uma geração que já está sendo formada dentro de uma metodologia, né? Hoje, antigamente, assim, o cara é jogador, o cara virou treinador. Hoje a gente tem uma série de cursos, exigências da CBF Academy. Você faz parte de uma nova geração também de treinadores que estão sendo formados, que estão iniciando na base. Daqui a pouco você vai estar aí num grande clube pela tua capacidade, pela história, trajetória que você está criando, está desenvolvendo. Queria que você falasse um pouco do teu entendimento, dos teus princípios de formação, de base, de futebol, da tua visão, do que é a visão que hoje essa nova geração também de treinadores também tá tendo do futebol. Acho que primeiro só pontuar que não tem o certo e errado, né? Tem vários profissionais que conseguiram com diversas metodologias diferentes, a gente não tem uma fórmula da vitória. A gente tem uma maneira que a gente acredita jogar futebol melhor. É apenas isso. Então, o que a gente no Paraná propicia é ter um atleta qualificado para construir, para ter um jogo atrativo para a nossa torcida. O que a nossa torcida, geralmente, ela quer, qualquer torcida, o que qualquer torcida quer? Ela quer um time que tem aposta, ela quer um time corajoso, ela quer um time que leva diversas vantagens. Então, a gente, desde cedo, a gente busca conteúdos ofensivos para criar vantagem numérica pela beirada e pelo centro, onde o menino controla o seu domínio o tempo inteiro, onde a gente tem vantagens, que o posicionamento nosso é de acordo sempre com o nosso
as nossas referências de domínio, se domina para fora, se domina para dentro. Então, tudo é muito bem treinado para eles. Onde eles têm, como a gente já falou das vantagens, a gente tem 5, 6 tipos de vantagens que a gente consegue passar para eles. E isso a gente necessita do atleta ser corajoso e treinar muito estímulo. Nosso treino é sempre sistêmico, então ele sempre tem posse, sempre tem a bola e o tempo inteiro é direcionado ao gol. A gente é um time, quanto mais vertical possível, melhor. A gente tem vídeos que a gente toca 4 vezes na bola e acaba marcando o gol. Porque a nossa prioridade, Fábio, é ser agressivo. É a prioridade do Paraná Clube. É Sim. chegar ao gol. Se a gente puder chegar ao gol mais rápido, sendo que a bola tem o controle, a gente vai chegar. Se a gente tiver algum empecilho, a marcação chegou, a marcação teve a dificuldade, a gente vai buscar circular e vai buscar uma nova opção de ataque. Mas a gente precisa da bola para ter o controle o tempo inteiro. Então hoje as equipes elas vão buscar jogadores que controlam, jogadores que sabem manipular o adversário, que sabem tirar vantagem em todos os momentos, seja ofensivo, seja defensivo. Se eu estou te marcando, Fábio, eu preciso saber como te marcar, como tirar uma vantagem em cima de você. Vou te dar um exemplo bem fácil. Como que eu posso tirar vantagem de qualquer atleta? Atleta é canhoto, eu vou tentar evitar que ele chute com a perna esquerda, vou tentar marcar então a perna esquerda para ele levar ele para a direita e facilitar, se ele chutar com a direita, facilitar um pouco a vida do meu goleiro. Ou de repente tem atleta que nem vai chutar, tem atleta que, pô, fui para a direita, eu vou tocar a bola para trás, isso já é um sistema defensivo que a gente já utiliza como vantagem. Então são diversos princípios, mas se eu fosse passar, o que hoje a gente busca é controlar o jogo, a gente controla o jogo o tempo inteiro. Sim. Acho que esse é o principal, né? Enquanto você tem o controle, você consegue. Enquanto você tem. Fala-se muito, a posse de bola. Né? Enquanto a bola estiver contigo, não tem como você sofrer um revés, você sofrer um gol contra. Né? Enquanto você conseguir controlar o jogo, com certeza, se o teu time, se o atleta tem essa consciência, essa noção daquilo que ele precisa, consegue fazer essa leitura do jogo, com certeza você vai sempre levar vantagem sobre o teu adversário, né? Isso tem muito a ver com os apoios. Por isso que é importante eles estarem sempre habituados ao treino, né? Eles precisam ter apoios o tempo inteiro, eles precisam estar de frente para o jogo o tempo inteiro para enxergar o adversário. Isso não é uma coisa simples, né? Eles não conseguem adquirir isso da noite para o dia. O adversário que sempre pisou na bola de um futsal, ele não vai mais pisar na bola do campo, ele precisa tirar essa vantagem no primeiro domínio. Então são coisas, são micro detalhes que para nós, cara, faz toda a diferença, faz uma diferença muito grande. O atleta que não vai tumultuar o centro, que dá amplitude para o jogo o tempo inteiro, o centroavante que dá profundidade e joga para cortar sem pisar na bola e fazer o famoso pivô. Isso são as diferenças. O defensor, aquele zagueiro que hoje dificilmente vai resistir ao futebol moderno, aquele zagueiro que só destrói. Então são os detalhes que estão fazendo a diferença no novo mercado, né, Fábio? Você, hoje que trabalha na Under Plus, você busca um atleta que esteja pronto para esse mercado, não para o mercado que já passou, né? Eu acho que é uma tendência do futebol ter atletas que jogam futebol da melhor maneira possível. É isso que eu falo para os garotos. Você precisa entender o que é o mercado hoje. Né? Não adianta você passou a época do boleirão, do cara que era jogador de futebol. Hoje o mercado busca atletas profissionais de futebol. O cara que tem foco, o cara que é dedicado, o cara que busca desenvolver, melhorar, o cara que tem um objetivo maior. Então é isso que o mercado... Eu sempre falo, eu assisto muitos jogos de Bezinha, eu acho que Bezinha tem muitos talentos aqui de São Paulo, falando aqui de São Paulo. Né? Alguns atletas hoje que a gente trabalha são atletas que eu vi jogar 4ª divisão, entendeu? Mas atletas, assim, que eu olho, eu falo assim, pô, esse cara tem potencial para ele crescer, para ele chegar, porque ninguém quer trabalhar com o jogador da Bezinha, eu quero trabalhar com o cara da Champions League. Né? Eu também, como empresário, como agente, eu estou buscando o melhor. É lógico que existe um processo, e eu entendo, essa é a minha visão, eu entendo que eu preciso ajudar, é lógico, qual a finalidade do empresário? O empresário ganha dinheiro, não trabalho de graça. Eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, para fazer minhas coisas. Só que eu não posso cobrar de um atleta que ele me dê um retorno sem antes eu ajudá-lo. Essa é a minha visão. Eu fui atleta e eu entendo que, em primeiro lugar, eu como agente, como empresário, eu procuro ajudá-lo. Tanto o garoto da categoria de base, como atletas profissionais, que às vezes o cara tá patinando, o cara... Mas eu vou por assim, eu acredito que esse cara tem talento e que esse cara vai conseguir chegar
você tem que tentar vislumbrar ele, visualizar ele jogando num nível diferente do que ele está naquele momento. Sem dúvida. E eu acredito que na categoria de base é mais ou menos isso, né, cara? Você vê o atleta que chega lá para fazer uma peneira, você como o captador, o treinador, você precisa vislumbrar ele lá no time profissional. Você traça um objetivo para ele. E isso em tudo na nossa vida, né, Felipe? Você está iniciando como treinador. Você não quer ser treinador do sub-15 pro resto da vida. Você também tem uma linha de desenvolvimento que lá no final meta, você vai né? chegar. Você tem uma meta, entendeu? Com certeza. Médio e longo prazo a gente precisa ter para saber onde a gente quer chegar. Isso Exatamente. vai muito de encontro, Fábio, o que a gente falou lá atrás. Desde a perspectiva que a gente avaliou o menino, se ele tem a inteligência, a gente encontra habilidades motoras positivas, técnicas, ele consegue absorver informação, esse é o atleta hoje que a gente busca para o Paraná Clube. A gente tem uma geração de toda 2008 que 90%, 80% da equipe veio da escola. Isso foi um trabalho do zero, foi a primeira vez que o Paraná não tinha tantos meninos no futsal e isso acabou acontecendo. E uma geração que estava em escola e de repente poderia não estar em um clube, e a gente hoje tem uma geração praticamente inteira de escola proporcionando. Hoje já um ano de clube, onde jogou Copa do Brasil em São Ludgero, enfrentou Corinthians, enfrentou Grêmio, foi 10º colocado no geral, vice-campeão paranaense, assim como a geração 2007 também, que conseguiu diversos feitos ali. Isso é uma coisa que é natural, mas isso vem desde a avaliação do atleta. A gente avaliou, a gente tem todos os nossos relatórios e a gente precisa colocar esse menino em nível maior. Esse é o objetivo nosso. Legal. O Paraná é um clube que sempre revelou muitos atletas, sempre teve um trabalho legal de formação, tem tradição como formador de atletas. Eu acredito que a própria região sul tem muitos atletas com muita qualidade, uma coisa que o mercado busca, atletas comunitários. Então, eu acho que tem tudo, assim, tendo um projeto, tendo uma metodologia, sabendo, uma metodologia, na verdade, você sabe o que você está buscando, né? Você sabe aquilo que você está captando para colocar dentro do teu método, da tua forma, e no final sair aquele que é um atleta profissional. Só ponderando, hoje contra o Botafogo na Copa do Brasil, a gente tinha 2 titulares na Sub-2000, que ano passado estavam na equipe Sub-19, foram titulares da equipe, o Thiago e o Carlos. A gente teve meninos também no banco, 99, 2000. Então, a gente teve um 0-4 na Taça São Paulo. Então, legal. É um trabalho que teve com o Denis ano passado, hoje com o Jorge, que está tendo uma continuidade bem bacana aí, dentro dos processos com o Everton, sendo o coordenador, supervisor da categoria, o Vitão hoje treinador. Legal. Então, a gente está conseguindo fomentar o profissional. Isso é muito importante para nós. Que bom. Acho que essa tem que ser a grande visão do clube. Felipe, eu vou abrir aqui os comentários para a galera fazer perguntas também e tirarem dúvidas. Eu acho que tem algumas perguntas já aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Bora lá, vamos lá. Tem aqui. Aqui, ó, a pergunta do João Pedro Aca. O garoto que treina em um clube bom, mas não joga, o que vocês acham disso? O garoto, acho que ele quer saber o garoto que talvez esteja num grande clube, mas ele não joga. Eu acho que precisa entender qual que é o problema dele. Se o problema dele é porque ele não desempenha em treino, é um problema interno do atleta que ele precisa ver o que está acontecendo que ele não desempenha conforme o clube espera, conforme o treinador espera. Porque é injusto, até se você pensar, se você não treina bem e você vai para jogo, é injusto com quem treina bem. Agora, se for por excesso, por exemplo, tem clubes gigantes que tem 60 jogadores na categoria, de repente é um excesso de talento, como a gente já falou. De repente, você buscar um clube e dar um passo atrás, você consegue até mesmo acelerar esse seu processo de jogar mais vezes, de ter mais participação em jogos, ser protagonista. Acho que depende muito do nível que você quer encontrar e do que está acontecendo. Se for excesso de jogador ou se é mau desempenho em treino. Sim, tem uma pergunta aqui do Edu. Quais são os maiores erros de garotos que chegam para serem avaliados? Maior erro de jogador... Cara, eu acredito muito que um dos piores erros ali é você achar que você não batalhar pelo espaço vai resolver alguma coisa. Você ser reclamão com o árbitro, você reclamar com o companheiro, você participar muito pouco da atividade. Jogador que toca 2, 3 vezes na bola
não aparece em avaliação, não adianta. Ah, mas cara, se você não participa aí muito, se você for só regular na avaliação, você não consegue se destacar. A avaliação você precisa ser melhor, gente. A gente precisa entender, a gente precisa identificar quem é diferente. Na média vai ficar difícil passar. Você precisa chamar o garoto que vai fazer a avaliação, ele precisa chamar a atenção de alguma forma do avaliador, com alguma coisa diferente ele tem que ter, né? Vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui. O Eltinho, eu tenho 15 anos, vou fazer 16 em julho, ainda posso sonhar com futebol? Oh, claro que pode, Eltinho. Com certeza, cara. Vamos lá. Quais as características de pontas que vocês buscam no Paraná Clube? É a pergunta do Ian Lucena. A gente tem uma característica do ponta, primeiro, ser agressivo e inteligente para criar vantagens numéricas, tá? Se você tiver um contra um interessante, que realmente consegue passar pelo atleta, cara, esse é um ponta que hoje é o que o mercado mais valoriza, né? Agora, o excesso de posição nesse tipo de atleta é o que todo mundo quer ser o extremo, quer ser o ponta, só que poucos jogadores driblam uma qualidade top. Essa é a realidade. Às vezes quer ser ponta e não passa pelo adversário. Fica difícil. Acho que o garoto... É que vem muito, eu acho, da formação antes do cara, da preparação antes de chegar no clube, né, Felipe? Às vezes o cara é mal orientado ou na escolinha, ou na escola, onde ele passou, e o cara fala assim, não, você é ponta porque ele acha que ele tem que ser ponta, porque ele viu na TV que o ponta é legal. Mas não é a característica que ele tem de ser um bom driblador, de ter velocidade, de ter um bom passe final para fazer uma assistência. Então cai muitas vezes o garoto acaba se prejudicando porque ele não está dentro da posição que ele tem a característica aonde ele pode render mais e mostrar mais, né? Com toda certeza. Eu acho que fora o excesso na posição também, porque todo mundo hoje quer ser hoje virou moda ponta e volante. Eu acho que Sim. É um excesso que, de repente, você se adaptando, de repente, a outra função, você pode ter mais oportunidades. Porque não adianta a gente achar que a gente vai competir com ninguém. A gente vai competir com atletas de bom nível também. Tem que também ficar ligado nisso, né? Ontem eu revi, mas eu fui ano passado num evento de goleiros da Poker, que é uma das patrocinadoras do André Luiz, e eu estava ouvindo a história do goleiro Sidão, que jogou no Barueri, já é um cara já parou de jogar. E aí ele tava contando que ele jogava de zagueiro. E ele falou assim, putz, eu era ruim pra caramba, mas eu era grandão. E ele foi fazer um teste no Bragantino, e ele encontrou a galera na rodoviária Tietê, e falou assim, tinha 200 negros. Ele falou assim, eu falei, quem é zagueiro aqui? Ele falou, teve uns 50 que levantaram a mão. E aí chegou lá na peneira, os caras começou a resenha e tal. Os caras falaram assim, você é zagueiro ou você é goleiro? Eu falei, não, eu sou goleiro. Ele olhou e falou, tem só 6 goleiros lá. E ele foi todo desajeitado e no fim... Resolveu o problema ali na hora e deu... Ele acabou virando goleiro, jogando na base do São Paulo, jogando profissionalmente, Série B, Série A do Brasileiro. Mas assim, às vezes você precisa também estar... Você está na peneira lá, tem 50 jogadores naquela posição, joga numa outra que tem uma característica que você consiga entrar no clube. Depois você vai desenvolver, vai ser lapidado, vai tentar aprimorar aquilo que você tem como característica, né? Falou tudo, exatamente. Aqui o Pedro Mota 8 pergunta, Felipe, para você, quais são as principais características que você busca nos teus atletas? Acho que você já falou bastante sobre isso, mas... Só sendo redundante, né? Ser sempre inteligente, aproveitar as vantagens, estar sempre de frente para o jogo, com bom domínio orientado, você está sempre fazendo apoios para o companheiro que tem posse de bola, para você ter uma opção de passe o tempo inteiro, prestar atenção se você consegue já dar passe para frente para buscar o gol adversário. Acho que são as características, né? Depende da posição, depende do que ele está falando. Sim, o professor Gustavo Mânica aqui fez uma pergunta legal aqui, ó. Felipe, quais são os parâmetros, quais os parâmetros precisam ser moldados para deixar a realidade de escola mais próxima da realidade de uma categoria de base? Acho que o principal é treino, cara. Eu tenho muita dificuldade quando o atleta vem de escola, ele sente muita diferença de treino. A gente coloca alguns cursos, tem muito conteúdo hoje, e alguns lugares ainda não estão acompanhando, Fábio. Isso é um problema até grave, cara. Então, ver um atleta que não sabe uma dinâmica de treino com mais regras, a gente, de repente, coloca um coringa, o atleta tem mais dificuldade de trocar comportamento mais rápido,
gol, quando você faz um gol, ataca para o outro lado, o cara também não reage. Então, treinar com qualidade, em treino sistêmico, com bastante atividade, com bastante regra, é uma que está pegando bastante na diferença aí. Acho que as escolas podem chegar mais próximo na questão treino. Tá, legal. Vamos ver aqui. Quais características é a pergunta do JVDMM? Tem uma porrada de número aqui. Quais são as características que vocês no Paraná buscam em um dos laterais? Muito próximo do extremo, né? O lateral ele vai precisar dar um apoio interessante para defensor, para sair jogando, para volante, ele vai precisar construir. Ele vai precisar construir um domínio de vantagem numérica na beirada interessante. Agora, o lateral tem que ser rápido, tem que ser de bom drible, tem que ter um domínio da bola muito bom, tem que ser defensivamente, tem que suportar ali para fechar uma perna boa, para fazer transição ofensiva e defensiva. Para ser um atleta bem completo em um geral, né? Acho que como um todo, né, Fábio? A gente vai falar de um atleta completo, sempre técnico, sempre rápido, sempre com bom domínio. Difícil hoje, qual atleta que a gente vai falar que não precisa ter essas características, né? Algumas características, acho que hoje todas as posições você precisa ter um raciocínio rápido, ter velocidade, que o jogo hoje está muito dinâmico, né? Aquilo Quando a gente fala de entender informação, né, vai depender de todos, não só do goleiro, não só do centroavante, mas de todos os colegas. Né? Sim, exatamente. Aquilo que a gente tinha, que tem uma característica do futebol brasileiro, que era um jogo cadenciado, um jogo lento, um jogo... Isso já passou, né, cara? Não existe mais. Hoje, todos têm que ter uma característica básica de velocidade, de inteligência, de fazer essa leitura do jogo. Sim. Vai desenvolver e ajudar a própria equipe, né? Com certeza. Aqui, ó, tem uma pergunta do Igor Dadá. Os trabalhos multidisciplinares são realmente feitos com eficiência nas categorias de base no geral? Qual que é Eu acredito que cada vez está melhor, tá? O Dadá foi um atleta meu, hoje ele faz educação física, muito legal ter ele aí com a gente. Ah, legal. Está cada vez melhor, tá? É lógico que ainda depende muito da questão que o clube se encontra, né, na questão financeira para ter cada vez mais profissionais, mas hoje no Paraná a gente consegue ter um grande apoio psicológico dos meninos, apoio de fisioterapia a gente tem também bem dentro do CT da base, e quanto maior o clube, acho que consegue ter mais apoios ainda, né, mas acredito que está crescendo, vai desenvolver conforme o tempo. Não, legal. O Fábio M. César aqui pergunta assim, Fábio, qual a perspectiva de mercado para um atleta da B1? O que seria o ideal para esse tipo de atleta? Eu acompanho bastante jogos da nossa Bzinha aqui de São Paulo, porque eu entendo assim, é uma categoria sub-23. Então, assim, muitos clubes que acabam investindo e muitos atletas que às vezes não têm a oportunidade grande. Tem muitos jogadores que foram de base de bons clubes, de grandes clubes, que acabaram ficando fora do mercado naquele momento de transição, base profissional, e eles acabam muitas vezes vindo para os clubes da Bzinha. Então tem muitos talentos, né? Um atleta que hoje que a gente trabalha junto, que é o André Luiz, goleiro do Operário do Paraná. O André, há 2 anos atrás, ele estava jogando no Paulista de Jundiaí, a Bzinha. Ele precisava jogar, ele tinha 21 anos, ele precisava de uma oportunidade, e era uma categoria sub-23, onde ele foi muito bem, se destacou, e ele cresceu. Eu acho que sim. Só um adendo que eu gostaria de fazer. As galera acha que de repente ninguém tá vendo. E eu tenho sempre essa opinião e você é a prova disso, né? Todo lugar tem gente vendo. Todo lugar. Seja todo lugar. Um grupo de empresários, seja treinador, seja agente, seja dirigente. Todo jogo tem gente vendo futebol, gente. Exatamente. Sempre tem gente vendo, cara. Eu falo, às vezes eu fico na janela aqui, eu fico na minha varanda aqui olhando a quadra, os moleques brincando lá embaixo para ver se salva alguém. Então sempre tem. Então, você que está te preparando, você que busca, você que sonha com isso, você vai brincar na rua, faz o teu melhor. Sempre tem alguém vendo. Né? Ontem a gente estava com o Leandro Simeone, acabou falhando bastante a live, a gente não conseguiu falar. O Leandro é um exemplo, a gente jogava junto na Bzinha. Veio um agente da Bélgica, ele veio ver o camisa 10 do Tanabi na época, e ele era lateral esquerdo, o treinador naquele jogo colocou ele para jogar como o 10 do nosso time, por conta do tamanho e umas coisas que ele queria para aquele jogo especificamente, ele arrebentou no jogo, o cara viu, gostou dele, quando acabou a temporada ele foi para a Bélgica.
iniciou uma carreira, sim, ele estava começando, antes de ele ir para jogar no 15 de Caraguá, na Bezinha, ele estava começando a estudar. Ele estava voltando a estudar e ele ia parar de jogar. Então, em 3, 4 meses, ele mudou de patamar, de vida, de perspectivas. Então, assim, vai fazer, faz o teu melhor, independente de onde você está, se é num grande clube, num pequeno clube, com certeza sempre alguém vai estar vendo. Pergunta aqui do Juliano Dornellers. Quais, na tua opinião, que são as 5 melhores bases do Brasil com trabalho de formação? Acho que hoje o Palmeiras tem uma base excelente, acho que o São Paulo consegue fazer um trabalho muito bom ali também. Tem o Atlético Paranaense, tem hoje uma metodologia bem bacana ali, vários profissionais qualificados também, mas tem muito trabalho bom no Brasil no geral, né? A gente do Paraná, a gente consegue fazer um trabalho muito bacana ali. Não tenho nem a pretensão de colocar entre as 5 melhores do Brasil, não é essa a ideia. Mas a gente tem muito trabalho bom nas categorias de base, tem muito profissional se qualificando, tem muito profissional batalhando. O Grêmio mesmo tem uma base muito forte lá no Sul, ali, sempre competindo. Hoje, pelas competições, né, a gente vai falar de Palmeiras, Grêmio e Atlético ali, Corinthians, São Paulo. Não vai fugir, mas tem muito trabalho bom na maioria dos clubes. Sim, eu acho que até pelo próprio investimento que hoje tem sido feito na base, né, Felipe? Sim. Assim, os clubes têm investido muito mais, até eu acho os próprios profissionais têm buscado, né? Tem buscado o curso, tem buscado se desenvolver, e isso afeta muito nos atletas. Uma pergunta aqui para você, do G Eterno 11. Os atletas da categoria que você trabalha no Paraná têm boa dominância com as 2 pernas, sabem jogar em várias posições? Eles têm esses fundamentos bem desenvolvidos? Sim, todos. E acho que isso de poder saber jogar em 2 ou 3 posições diferentes, isso facilita, não? Eles têm talvez a gente pode falar que eles treinam diversos movimentos que vai se precisar em várias posições, né? É evidente que a gente não vai trazer um extremo e colocar de zagueiro, mas o volante consegue fazer zagueiro com tranquilidade, o zagueiro consegue fazer volante lateral. Isso é natural e todos eles são exigidos, né, dentro do nosso trabalho, a finalizar com as 2 pernas, a ter dominância com as 2 pernas. Existe um trabalho pré-treino para isso, a questão até do fundamento analítico, que de repente a galera abomina aí, eu utilizo como pré-treino, então eles estão desenvolvidos sim. A pergunta do D. Capucho 13. Por que os meias criativos estão perdendo espaço para os volantes? Isso é futebol moderno? Não acho que os meios criativos estão perdendo espaço para volante. Não acho. Outra aqui do JV. Qual a posição que mais está em falta no futebol mundial? Eu acho. Não, pode falar, pode falar. Não sei se tem alguma posição em falta, cara. Eu acho que os meninos, quem está chegando na posição, você pode não ter, de repente, alguém que sobressai muito, de repente fica na média ali. Não sei se tem alguém, não sei se tem uma posição exatamente em falta hoje. Em falta eu acho que talvez não. É que às vezes acaba, mas isso é histórico, isso é normal, né? O Cristiano Ronaldo está se destacando. Todo o garoto que se inspira nele quer jogar na posição que ele joga. Mas isso é meio que normal. Mas acho que hoje a gente está muito bem servido em quase todas as posições. Eu acho talvez um 9 tradicional de área, mas aí é muito pelo próprio formato que se criou no futebol, a mudança do jogo, exatamente. Então essa característica adaptando. como 9, dificilmente a tendência é ver não ter mais, né? É ver ter os 9 móveis, né? Os 9 com mais velocidade, onde consegue ter comprimento de linha no último terço muito mais rápido. E aquele 9 que é bom de bola aérea, bom de rebote, ali geralmente a tendência, né? Quem sou eu para falar, mas a tendência é que se diminua, né? Que diminua, né? Não, legal. Felipe, a gente está quase acabando o nosso tempo. Não sei aí se como que está o teu horário, a gente pode encerrar, que deu 1 hora, a live acaba. Tá? A gente pode reiniciar ou nós podemos marcar um outro dia. O papo é muito legal, o assunto é muito 10. Pode reiniciar. Então, se a galera tiver com tempo, se a gente tiver com tempo, vamos fazer mais um bate-papo ali, que
Não, Achei legal. bacana responder as Se a últimas dúvidas aí. galera pode escrever aí, se a gente pode, todo mundo tem tempo aí, a gente reinicia quando cair e a gente bate o papo aí de mais um. O papo é bom, a resenha é boa, né? Então, pra gente, Pelo por mim número de. também é tranquilo, número legal de pessoas, É, né? tá bacana. Eu vou só tirar os comentários aqui para a gente tirar uma foto aqui, para depois a gente postar nas redes. Com E certeza. você que está aí nos assistindo também, tira uma selfie aí, tira uma selfie, não um print, depois posta, marca o Felipe, acompanha o Felipe aí nas redes sociais, Paraná Clube, o trabalho que ele tem feito, que aí ajuda a gente a impulsionar e a gente, com certeza, vamos voltar outras vezes também. Vou tirar os comentários aqui para a gente fazer, Felipe. Depois eu te mando aí também. Por favor, E vai a ser um gente prazer. vai. Assim que cair, a gente vai tocando. A hora que cair, a gente entra de novo, reinicia e a gente vai embora. Que papo é o que não falta, resenha no É futebol porque não tem é o que ninguém não para onde falta. sair, né? Vai sair para onde? É, Não tem pra onde nem fica em ninguém casa, vai sempre já. poder ir para lugar nenhum, exatamente. Então, como que é a questão dos goleiros? Né? Eu sei que tem muita. Hoje, hum, Tem hoje a gente muita. tem a preferência para o atleta ser técnico em todos os sentidos, tanto de defesa quanto com o pé, né? Porque os goleiros hoje faz parte da nossa saída de bola, faz parte da nossa construção. Então ele precisa ter essas questões bem lapidadas. Hoje, acho que uma tendência, o Paraná não tem goleiros tão altos assim, né? A gente tem, inclusive, o Gabriel, que é um menino de 18 anos, está como goleiro reserva do profissional, que não tem uma altura, mas ele recompensa em muitos aspectos ali. Isso reflete nos meus goleiros de baixo também. E se a gente viu chegar esse menino, então, naturalmente, por ter um jogo com pé interessante, por compensar, por ser bom embaixo da meta, os meninos Uhum. estão conseguindo compensar. E eu não tenho nenhum goleiro alto hoje. Estamos de volta. Tô falando aí para a galera te seguir, te acompanhar. Eu Por acompanho, favor. acho que você produz muito conteúdo legal, tem muita coisa bacana aí que você está sempre compartilhando com o pessoal. E eu acho que, pelo menos eu aprendi assim, né, cara? Quando eu puder aprender com os erros, com as cabeçadas, com as coisas dos outros, eu economizo a minha energia para produzir outras coisas novas e poder acertar o caminho. Então, Com certeza, né? acho que Acho que é muito isso. o material que você sempre compartilha aí de treinos, eu viajo, falo, puta, meu, que legal, puta, tá, ó, o que tá conseguindo fazer com essa garotada, garotada tá entendendo, pô, às vezes o garoto novo, mas ele já tá entendendo o que ele precisa fazer e dar resultados. E a gente não pode, acho que, nunca menosprezar o que os meninos conseguem fazer, né? De repente eu até ouço falar, não, os meninos são muito novos, não, isso daí não dá para fazer para tal idade. E aí vem os meninos e provam que dá, vem e provam que eles são inteligentes, que são técnicos para fazer, que eles conseguem ser Exatamente. desafiados, que eles conseguem atingir níveis bacanas. Isso é muito gratificante, é muito mérito deles. Até você parar dois vídeos que antes de eu trocar de categoria a gente fez no último jogo, você colocar um do Sub-11 e um do Sub-13, que são as categorias que a gente estava, que são bem bacanas também. Vou Ah, colocar nos legal. próximos dias aí para a galera acompanhar. Mas é muito, muito bacana o quanto você desafiar o atleta, o quanto o atleta consegue te responder em campo, né? Isso é gratificante. É isso que é legal. Eu acho até. Essa semana eu estava conversando com alguns amigos. Você é de uma nova geração de treinadores. Né? A gente tem uma nova geração de garotos que estão sendo formados, que é uma geração. É diferente da minha, cara. Entendeu? É Sim. uma geração que vive do telefone, é uma geração que pensa diferente. Então, eu acho que vai acontecer muito isso que você falou, assim, a partir do 2000, 2001, essa faixa que vai se formar e que está começando a chegar com o profissional, é uma geração nova que você entende a mentalidade, o jeito que os caras pensam, que é o cara, às vezes, o treinador mais antigo, com um método diferente, com uma formação, com uma cultura futebolística diferente, você não consegue entender. Né? A comunicação, eu vejo assim, hoje, a forma como eu me comunico, como eu tento me comunicar dentro de casa com as minhas filhas, elas têm uma mentalidade, um pensamento diferente. E quando você E é consegue normal, né? entender. É, É normal, é o normal. evoluiu, É evoluiu. geração. Nós ficamos para trás, né? Tem coisa que eu preciso mexer no celular e falar assim, pô, como que funciona isso daqui? Pô, me ajuda aqui.
é uma geração que nasceu com o celular na mão, né? Uma geração que não sabe como que era um orelhão com a ficha. Não sabe. E a exposição está muito maior, né? A exposição dele está muito maiar. Quando vence, quando perde, quando empata, todo mundo já sabe, né? E até, acho que até um papel de... Eu falo para eles, falo para os pais, tomar muito cuidado com a exposição, né? Porque a gente não vence sempre, a gente não perde sempre. E isso, se você sempre, né? Se ficar se martirizando em rede social por causa disso, você acaba não vivendo, né? Exatamente. Precisa dominar esse controle e saber balancear isso. E eu acho que o teu papel, o papel dessa nova geração de treinadores, eu acho que é muito legal. Um cara que eu... Dá um oi pro Fê, goleiro do Santos aí. Bem, Fê, seja bem-vindo aí. Tudo bem, Fernando? Bem-vindo. Eu acho que essa dinâmica dessa nova geração de treinadores eu acho muito legal. Eu estava, 2 anos atrás, estava conversando, que é um grande amigo que já está no profissional, que é o Daniel Franco. A gente jogou junto. O Daniel hoje é treinador, foi vários anos da base do Inter, agora está iniciando a sua carreira profissional. E eu estava assistindo o treino pronto para o jogo, era um sábado de manhã para o jogo do domingo. Na minha época não tinha treino, cara. Na minha época era o rachão, ia pro gol, era um rachão. E hoje a mentalidade mudou. Ele falou, não, Fábio, é um treinamento, cara. Eu estou aperfeiçoando porque eu vou usar amanhã. E aí ele fez um campo, tirou 20, 30 metros, reduziu ele, e ele falou assim, não, porque vai funcionar assim no jogo, isso aqui nós vamos criar nesse espaço, e vai ter uma escapada aqui, uma penetração aqui do meu extremo, a bola vai girar aqui, ele vai receber a bola lá. Eu falei, caraca, é mesmo? E aí no outro dia, por eu ter perguntado, no outro dia foi, cara, o que ele treinou foi exatamente o que eles produziram de um lado, e de repente o cara fez uma infiltração, ele recebeu a bola e saiu o gol. Eu falei assim, é o treinamento daquilo que você aplicou e você não está simplesmente fazendo, né? Você está desenhando aquilo que você vai aplicar no jogo. E isso é muito legal, cara. Eu vejo o treinador, Fábio, como potencializador do atleta, né? O nosso papel hoje não está sendo ensinar os meninos a jogar futebol. O papel está sendo potencializar eles, tirar o que eles podem fazer eles terem ainda mais vantagens da técnica deles, né? Eu acho que é isso muito o papel do novo treinador. Você poder tirar 100% daquilo que ele pode, que ele tem de potencial e que às vezes ele não consegue ver ou ninguém enxerga, né? Sim. Não, isso é muito bacana. Galera, você que tem perguntas, solta as perguntas aí pro Felipe. E hoje na base do Paraná, como que funciona a questão de estrutura? Tem muitos anos que eu sei que o Paraná, logo que tinha uma sensacional a estrutura de centro de treinamento, de estrutura para sua base de formação. Como que é a estrutura do Paraná hoje, Felipe? Hoje a gente tem no Boqueirão, né, que é o centro onde só treina as categorias menores. Então treina o sub-17, sub-15, 14, 13, 12 e 11. A sub-19 o profissional treina no CT do Ninho da Gralha, que é um CT separado, que tem um nível profissional excelente ali. A gente tem ali 4 campos ali para treinar com os meninos que tem diversas categorias. E a gente consegue ter fisioterapia dentro, tem uma... para almoço ali, refeitório para almoço dos meninos. É simples, mas sempre eficaz, né? Até o momento a gente consegue ter dentro da normalidade. Hoje não tem alojamento no Paraná, a gente não consegue receber tantos meninos de fora. Os meninos de fora que tem no clube são porque os pais vieram, a gente conversou, foi aprovado em avaliação, os pais quiseram vir para o estado para ter uma oportunidade no futebol, mas são casos pontuais. Hoje 90% do clube é dentro do estado do Paraná. Ah, que legal. E esses meninos, nem as categorias maiores, sub-20, sub-17, também não tem alojamento? Não tem, porque tem uma série de regras hoje, CBF, tem uma série de exigências. Teve o caso no Ninho do Urubu que ainda potencializou as exigências, que é normal, e o clube hoje até se não consegue fazer do jeito que a CBF exige, hoje não é o momento de fazer. Sim, então
é importante ter o pé no chão, né? Não adianta falar, Sim, vou fazer o negócio e aí faz de qualquer jeito, né? Até exatamente. por toda essa situação lá do Ninho, que é uma estrutura fenomenal, fantástica, mas aquele pedacinho estava mal Aconteceu, feito, né? né? E aí É. acabou acontecendo uma baita fatalidade aí. Mas legal, cara, é bom que assim, eu conheço a história do Paraná lá de trás, de quando surgiu, de quando fundou, de quando juntou lá Pinheiros com Aham. Colorado e tinha uma baita estrutura, depois passou por problemas, como todos passam, e assim, muito tempo que eu não. Hoje até tenho algum contato com o pessoal do profissional por conta de trabalho que a gente faz com a Underplus, com marketing, com patrocínios, mas da base mesmo, muito tempo que eu não Venha sabia conhecer, como será sempre funcionava. bem-vindo. Se tiver um tempo aí, venha conhecer. Não, vou sim, vou sim. Outra vez até tive em Curitiba, né, mas não deu para a gente encontrar, acabou que estava Sim. meio corrido, mas vou sim, vou conhecer, é bom. Lugares onde tem um propósito, onde tem algo que pode acrescentar, esses trabalhos têm que ser conhecidos, têm que ser divulgados, têm que ser incentivados, isso é legal. Vamos ver aqui o Ney Carvalho, falou, não consegui encaixar meu filho por causa desta norma, o filho dele tem 12 anos, é uma norma não pode alojar, até os clubes que têm alojamento menores de 14 anos não podem alojar, né? E depois, somente depois dos 14, até os clubes que têm estrutura de Tem um alojamento, que alojamento alojam os normal, garotos. não é nenhuma norma só nossa, né? E Sim, até os sim, 13 é uma norma nacional, né? nacional, né? Não tem o que a gente fazer. Ah, o Poberdan tá falando aqui que a live caiu bem na hora que você estava falando sobre a posição dos goleiros, do perfil dos goleiros. Ah, Se só para puder repetir aí, solucionar. acho Aham. que caiu bem na hora. Hoje a gente busca um goleiro que seja mais completo no geral, né? Ele que seja um bom goleiro embaixo da trave, mas que ele consiga contribuir com a fase de saída de bola, construção ali. Precisa ser um goleiro líder. A gente teve um exemplo de um goleiro que hoje está no profissional. O Gabriel tem 18, 17 anos ali. E ele não é um goleiro de super altura, porém ele compensa em outras valências, potência na explosão, uma boa saída de com pé, etc. Isso tem sido pautado em alguns goleiros do Paraná. Isso a gente não tem levado à altura em tanta concentração, em tanta relevância. A gente tem tido como um, uma característica de um goleiro geral, mais completo, embaixo da trave, mas também levando em consideração a saída de bola. Então, nossos goleiros não são tão altos, mas precisa participar de mais momentos. Um exemplo disso, né? Hoje a minha empresa a gente cuida da carreira do André Luiz, que é goleiro do Operário de Ponta Grossa, do Paraná, que joga a Série B e também não é um goleiro de estatura muito alta, mas é o goleiro que foi eleito o craque do Campeonato Paranaense no ano passado, Sim, pelo que ele faz debaixo dos paus, pela sua a reposição de bola é fenomenal, qualidade para jogar, muitas vezes até como um líbero, jogar, apoiar a saída de jogo lá de trás. Então é uma característica assim. Quando a gente começou de trabalhar, os caras, pô, meu, você é louco, trabalhar logo com goleiro. É um goleiro baixo, pô. Não é possível. Mas é um cara que aí o Fábio, empresário, eu olhei e falei assim, esse cara tem potencial. Eu acredito que o potencial dele, ele vai conseguir chegar num nível diferente, independente da altura, mas as características que ele tem, as qualidades, outras coisas que ele tem além da altura vão compensar. Então, é como o Felipe falou, ele tem que ter outras valências que compensem a falta de altura, a falta de estatura, né? só complementando, o Rafa, treinador de goleiros, ele comentou também que até existe uma disputa de mercado, né? Por goleiros. Naturalmente, a gente tem uma tendência a ter alguns goleiros mais baixos, com outras valências, porque de repente os goleiros muito altos está em outro clube, enfim, está em outra situação, e a gente se adapta à nossa realidade, potencializando em outras vertentes do goleiro. Exatamente. Você acaba tendo você tem alguma coisa diferente do que todo mundo tem. Que Sim, não quer dizer que você não tenha a mesma qualidade que os outros também tenham, né? exato. Vamos lá, vamos mais perguntas aqui. Ah, o Ney Cavalli quer tanto que ele ficou de fazer uma avaliação no Fluminense em Itapetinga, que seria amanhã e foi cancelado por causa dessa pandemia que se alastrou.
pelo mundo. Tá tudo parado, o Ney Carvalho. Realmente está Não é tudo o parado, momento, né? não é no Brasil, está parado geral. Tanto que na terça-feira a gente estava conversando com o José Lumes, que é preparador físico, e ele deu algumas dicas de treinamentos que você precisa fazer em casa, né? A garotada precisa fazer em casa, porque assim, você ficar só em casa comendo e dormindo, vai ficar que nem eu. Não Então vai. tem que se É aquela preparar que questão daqui de a pouco vai preparação que voltar. você já bateu na tecla, né? Exatamente. Tem que se preparar que daqui a pouco vai passar essa onda aí de coronavírus e quem tiver melhor preparado sai na frente. O Edu Almeida pergunta como que a gente vê a pressão tão grande nos meninos pela parte dos pais e como que os pais podem ajudar. Não sei se você sabe, Fábio, o Edu é meu irmão. Teu Ele irmão. tá sempre ligado aí, é um cara sensacional. Legal. E, eu acho, cara, que os pais eles podem muito colaborar se eles souberem apoiar no momento bom e no momento ruim, né? Se eles saberem o que a gente pode fazer no jogo, né? Porque são situações que vai acontecer natural, né? Não adianta ele achar que vai acontecer tudo do jeito que ele acha que vai acontecer. Então, vai acontecer do menino ficar fora de jogo, ele precisa saber o que está acontecendo, o que o menino pode estar melhorando na próxima vez, ele precisa estar lidando com o emocional para saber que tem treino no dia seguinte, ele pode ter uma nova oportunidade no próximo jogo, que não é o fim do mundo, de repente é uma concorrência ali de posição, isso vai acontecer em todo momento, e a superexposição, né? Não se expor a todo momento, né? Eu Sim. acho que quando você está em um grande clube, você está naturalmente numa grande concorrência. Então, procura sempre estar ligado com apenas não tantas exposições que você precisa ter, né? Eu acho que é o cuidado que a nova geração precisa ter, né? Eu acho que é exatamente isso, né? A família tem que ser um suporte, né, para os filhos, principalmente na base, mas a família não pode agir somente pela emoção, né? A experiência que eu tive como atleta, na época que eu joguei no Grêmio, eu tinha um agente que era um cara muito forte, era um cara que dominava no Rio Grande do Sul e pessoa sensacional, mas que o grande problema e o grande defeito que ele tinha e que por fim depois eu vim a entender isso, ele era um cara assim, se você errava um passe, não foi você que errou, foi o cara que se posicionou errado para receber a bola. Então tudo ele passava a mão na cabeça, não, você é o cara, Uhum. você é. E, e hoje eu falo isso para os atletas que eu cuido, que eu trabalho, eu falo assim, meu, se a gente precisar sentar e quebrar o pau, nós vamos quebrar o pau, eu vou te falar o que eu acho de verdade, depois nós se abraçamos e vamos tomar um café. Só que você vai falar, eu vou te falar o que é real. Eu não quero um cara que eu vou ficar passando a mão na cabeça, te enganando, porque depois lá na frente você vai ter consequências disso. E eu acho que a família precisa entender muitas vezes, porque é o que é a base, é um processo de formação que te leva talvez a viver um objetivo que você tem como atleta profissional. Então não Mas tudo são da maneira somente saudável, flores. né? A gente, Exatamente. a gente pode passar por momentos ruins entendendo o que eu posso tirar de proveito do momento ruim, né? Eu errei, Exatamente. se eu souber o que eu errei, naturalmente eu vou buscar acertar numa próxima oportunidade. Se eu ficar massacrando o menino que errou, o menino que não tá jogando, o menino que perdeu um gol, que perdeu um pênalti, dificilmente eu vou ajudá-lo, né? Eu vou mais gerar uma pressão na cabeça dele do que ajudar o meu filho, o meu sobrinho, enfim. Exatamente. Acho que a gente tem que ser um apoio. Eu, como um agente, eu tento ser um apoio para o meu atleta. Né? A Sim. função do pai, acho que tem que apoiar, tem que motivar, tem que incentivar, mas tem que entender que tem horas que você precisa colocar um limite, precisa colocar um freio, precisa mostrar. Né? Eu tive um atleta que estava no Cruzeiro, né? Um atleta com muita categoria, muita parte técnica, assim, fenomenal, né? Tanto que ele foi fazer teste, ele treinou a primeira semana, os caras ligaram e falaram, não precisa vir buscar ele vai ficar mais uma semana, porque ele tem o formato que a gente busca. Aham. Passou a segunda semana, eu fui buscar ele, quando eu cheguei em Belo Horizonte, os caras falaram, cara, a gente está com um problemão aqui, ele está aprovado, eu não tenho vaga no alojamento para ele ficar, ele vai ter que ficar como teste mais uma semana, porque ele vai ocupar o espaço de alguém. Eu vou ter que liberar alguém porque a qualidade dele é sensacional.
Ele não tinha estatura, ele tinha qualidade técnica. Ele ficou 1 ano no Cruzeiro. Ele conseguiu chegar atrasado, morando dentro da Toca da Raposa. Ele conseguiu chegar atrasado no treino de manhã porque ele ficava no WhatsApp até as 5 horas da manhã. E aí o horário do treino 9, 9h30, ele conseguiu chegar atrasado morando dentro, cara. E aí quando os caras me falaram, eu falei assim, não, cara, não é possível, cara. Aí eu falei, meu, a partir de hoje você tem que colocar o horário no teu telefone, eu vou te monitorar da minha casa. Se der 10, 11 horas, você não tiver a última vez que você acessou, eu vou brigar com você. E aí, apesar de toda a pressão, de todo que a gente tentou cuidar, não teve jeito, passou 1 ano, ele se acomodou, ele acabou sendo liberado. Mas então, assim, tem que ter foco, tem que querer, tem que buscar, tem que controlar para poder chegar no objetivo final, né? Sim. Vamos lá, mais perguntas. Agora na quarentena, é melhor para treinar físico ou com bola? Depende muito do espaço que você vai ter, né? Exatamente. Tem tudo do espaço, do material que você tem, de bola, mas tem sempre uma coisa para treinar. Se tiver um espaço, dá para fazer um core, na cama mesmo você consegue fazer um core. Se tiver uma bola, você consegue trabalhar um fundamento com a ajuda do pai, do irmão. Alguma coisa você consegue fazer. Com bola ou sem bola, você consegue treinar. Não pode ficar parado, né? Exatamente. Esteja em movimento. Com certeza vai, em alguma coisa vai te ajudar, em alguma coisa você vai chegar melhor. Vamos lá, tenho 17 anos, a pergunta do Matheus Pereira. Tenho 17 anos, sou lateral direito, vou jogar a Taça das Favelas. Quais são as chances de ser chamado para um clube? Eu não fui ano passado na Taça das Favelas, mas eu acredito que tenha centenas de observadores, empresários buscando os talentos. Bem isso. Os clubes já falam em alguma data de retorno ou ainda não? Como que está aí no Paraná? Já tem alguma perspectiva? Ainda não? Os clubes da Série B, eles soltaram um comunicado que eles vão dar férias até o dia 20 de abril e a gente tem a expectativa de, a partir do dia 21, estar retornando. Eu conversei ontem com o pessoal aqui do Guarani, até por conta da gente ser um dos patrocinadores deles lá, e também estão ainda aguardando, acho que na próxima semana deve ter outra reunião com a federação para definir como vai ficar o calendário do Campeonato Paulista. Eles querem jogar até as finais do Paulista e vão adaptar com o Brasileiro, que já começa em abril. A gente tem um problema de calendário, mas com certeza eu acredito que isso aí é minha, eu acredito que mais 1 semana, 2 semanas no máximo, o negócio deve estar já um pouco mais controlado para que recomecem a planejar o que vai vir pela frente, né? Tomara mesmo. É o que todo mundo espera, né? Então, vamos lá, mais alguma pergunta aqui? O goleiro tem realmente uma data para aparecer diferente? Os goleiros têm realmente uma data para aparecer diferenciado? Eu não entendi a sua pergunta, o Janaína Aquino. qual a idade? Qual a idade para ele ser diferenciado, é isso? Eu não entendi aqui. Os goleiros têm realmente uma data para aparecer diferenciado? Uma idade. Falar que a idade, de repente? Pode ser. Não sei. Aqui, ó, Dentro da categoria dele, ele pode ser diferenciado. Não sei se é isso. O Cauã Roque faz a pergunta aqui sobre os volantes. Os volantes que os clubes buscam hoje em dia são os mais fortes ou os mais técnicos? Hoje, até pela normalidade que se vê no futebol, são os mais técnicos, né? Você vê muitos volantes se destacando pela questão técnica, resolvendo jogos. A última Copa do Mundo aí, com Kanté, com Pogba, são jogadores que têm trato com a bola bem bacana, então são volantes com apoio que conseguem construir. O volante que a gente estava acostumado a só marcar, eu acho que vai junto com aquela questão do centroavante só 9. Eu acho que é um volante que vai precisar se adaptar a uma nova função, vai precisar construir mais jogadas. Ele precisa aprender a ser um cara que apoia lá na frente, né? Que chega na frente, que é um exemplo do Pogba. Ele é sensacional, tanto no ataque como lá atrás, ajudando, mas ele tem uma força, uma chegada muito forte na frente, né? Exatamente. O Euro Barcelona Itaquá
Qual a idade para estabelecer uma posição fixa para o jogador na categoria de base? Isso é boa, hein? Só comentando, o pessoal do Euro Barcelona, o professor Edinho, ele é de São Paulo, ele sempre acompanha a gente. Queria dar um abraço para ele Ah, também. legal. Um abraço, Edinho. Eu acho que tudo vai depender do menino, né? Porque a gente pode chegar lá na frente, sub-17, de repente um extremo vira um bom lateral esquerdo e aí a gente já adapta. Mas acredito que no sub-13 para um sub-14 vai ter mais direcionado, porque a questão física vai diminuindo, né? A gente vai tendo uma questão mais igualitária ali. Mas acho que é do 13 para o 14 que vai tender, mas vai rodar um pouquinho. Acho que do 10, 11 vai rodar. Legal. Professor Kaique, qual o papel de uma escola de futebol na formação de talentos? E como os professores conseguem mostrar essa realidade aos pais e atletas? Já conversamos pouco sobre, mas sempre é bom bater na tecla. Eu acho que é você ter uma metodologia de treino próxima. A gente já falou disso, que estava, né, na nossa opinião ali atrás. Acho que você precisa ter profissionais que entendam o que está se pedindo no clube, né? Entendam o que o clube está se pedindo. Hoje você pega o Eduardo, a gente falou ali que tem a escolinha dele, meu irmão tem o Red Soccer ali, e os profissionais estão sempre estudando, estão sempre buscando treinos modernos, treinos mais próximos das categorias. Eu acho que esse é o caminho para as escolinhas, ajudar na formação tendo treinos mais próximos. Mais próximos, né? Que aí o garoto já chega melhor adaptado, ele não vai ter essa dificuldade de dinâmica, de treino, de leitura de jogo, o mais próximo que puder estar do que se realiza dentro da categoria de base, com certeza vai facilitar. Aqui o Rafael Negosec pergunta para você, Felipe. Felipe, nas categorias menores, o que você acha mais válido? Propor o seu modelo de jogo ou propor o modelo com as características dos seus atletas? Por exemplo, o sub-11, sub-10. É que o atleta ele consegue aprender. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. O nosso modelo de jogo, eu acredito que se você ter a posse, você tentar aplicar vantagens, eu acho que todo modelo de jogo busca ter alguma vantagem, né? Você vai treinar taticamente, você vai treinar tecnicamente um atleta para ele ter alguma vantagem no jogo. Então, hoje, eu acredito que se você souber treinar para ele aplicar vantagens, eu acho que todo modelo, todo atleta, ele consegue absorver a informação. Tem uma pergunta aqui do Fábio M. César de novo. Fábio Felipe, com a experiência de vocês, tem no futebol, o que vocês acham desse mercado externo para atletas sem espaço aqui no Brasil? Mercado de fora do país, como o Vietnã, Ucrânia, Portugal. Você pode responder melhor, né? Fábio, depende muito, eu vejo assim, depende muito da situação como o atleta vai para esse mercado de fora, entendeu? Tem muito atleta indo para situações muito ruins lá fora, tanto quanto tem situações ruins aqui dentro. Né? Depende muito o formato, como você vai. Né? Com quem vai também, né, Fábio? Com quem vai, Eu sou muito assim, eu fui atleta, né? E eu trabalho hoje para os meus atletas. Eu não tenho problema, eu sempre falo para os caras que eu trabalho, né? Que a gente tem um foco muito grande no mercado de fora, não tenho problema nenhum se eu precisar brigar com o presidente do clube. Mas eu quero que ele cumpra aquilo que ele apontou comigo e que eu falei para o meu atleta que vai ser. Na semana que vem a gente vai trazer o César Augusto. O César é um dos maiores artilheiros do Red Bull Brasil. E o César foi um dos maiores. Ele é o maior artilheiro de uma liga de Mianmar. Acho que o seu som ficou ruim, Fábio. Vou achar um fone aqui. Deixa eu conectar um outro fone aqui. O César foi numa situação para Mianmar. Você pode... Agora acho que vai ficar legal de novo, né? Boa, ótimo. Tá. O César foi numa situação para Mianmar que era quando ele foi para lá, nós chegamos. A gente vai falar sobre isso, mas quando nós chegamos lá, os caras queriam mudar o contrato que a gente tinha combinado. E aí deu uma confusão lá, deu uma discussão com o presidente.
O presidente é quase dono do país, o cara é dono de tudo lá. E eu falei, não, nós vamos fazer o que nós combinamos. E aí deu uma briga, os caras queriam que ele treinasse. E eu falei, ele não veio aqui fazer teste, ele veio aqui assinar o contrato. E por fim, os caras falaram, não, ele assinou o contrato, jogou 5 temporadas lá, é um cara ídolo do país, acabou de ir lá tendo uma oportunidade de se transferir para a Europa. Mas assim, é muito a situação que você vai para esses países, entendeu? Como são países intermediários, eu conheço gente que foi na Tailândia, que eu, por acaso, estava lá, nós acabamos socorrendo, o cara chegou, olha a situação, o cara chegou no país, o empresário levou ele para treinar num clube, ele não treinou bem, não foi bem, o cara buscou ele, levou ele, não, vou te levar no shopping aqui para você já almoçar, levou os 2 meninos no shopping, pegou as malas dele, não, desce com a mala porque daqui vocês vão para outro clube. E aí o cara foi no banheiro e sumiu. E os caras estavam lá, sem dinheiro, sem passagem para voltar, e aí acabaram, por fim chegaram na gente, a gente conseguiu socorrer os caras. Entendeu? Então, assim, fora do Brasil o negócio é diferente do que você morar em São Paulo e você ir para o Rio de Janeiro, tua família te manda a passagem e você vai embora. Você está fora do país, você está numa lei diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente, é tudo diferente. Então, assim, precisa ir para fora do Brasil, tem muitas oportunidades boas em mercados intermediários, como o Vietnã, tem brasileiro que hoje está rico no Vietnã, tem brasileiro que ganha uma fortuna na Malásia, mas assim, é a forma como você vai, com quem você vai, a situação que você vai. Então, precisa medir muito bem isso daí, viu, Fábio? Para que você não dê um bote errado, né? Exatamente. Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Felipe, do Atleta 2002, tem chances do futebol ainda? Precisa fazer um destaque grande, né? Precisa jogar uma competição e ser um destaque enorme para aparecer de novo. Né? Exatamente, que já está passando da idade, é aquilo. Às vezes você precisa jogar num clube menor para você jogar e chamar atenção novamente. Exatamente. Né? E o Furacão Capivari pergunta se o modelo de jogo da base do Paraná segue o mesmo padrão do jogo do profissional? A gente não consegue ter esse padrão até por algumas mudanças que acontecem, né? A gente sabe que o profissional tem a cobrança pelo resultado ali o tempo inteiro. Então hoje a gente não consegue definir justamente porque a gente precisa primeiro estabelecer um método ali no profissional. A gente trocou Matheus Costa pelo Alan, mas a gente, pelo que a gente vê do Alan, a gente hoje está mais próximo do que estava no ano passado. Ah, legal. É que o profissional acaba tendo muito mais estabilidade do que a base, né? Daqui a pouco troca o treinador, vem um cara com uma metodologia diferente, o clube às vezes acaba aceitando, e aí muda tudo, você não consegue seguir o padrão do treinador, né? Por essa até pra gente mesmo, né, tem, Fábio? né? Não ficar rodando também. Se a gente trocar a metodologia a cada questão do profissional, a gente Sim. não dá uma sequência para os meninos. Você não consegue moldar o teu trabalho, né? Sim. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Aqui, ó, pergunta do professor Kaique. Como vocês veem a idade relativa dentro das categorias de base? Dentro de algumas posições é mais visível a diferença? A idade ele deve estar citando a questão dos meninos nascerem no ano mais pro fim do ano, né? Pode ser. A situação dos menos maturados e Sim. tal. Sempre vai ter essa diferença até uma determinada categoria, né? Até o sub-17 ali, de repente. As menores vai sofrer bastante, mas acredito que até o sub-17 isso se iguala. Mas eu volto a falar, nada inibe a questão técnica. Nada inibe a questão técnica. Se o atleta for um super maturado, não tiver questão técnica mínima, ele não consegue jogar nem sem super maturado. Chega uma hora que o negócio vai equilibrando, e aí aquele que tem a parte técnica melhor, com certeza ele vai chamar atenção e vai embora, né? Sim. Não, acho que as perguntas são essas daí. Aqui, tem outra pergunta aqui do Peixoto Carlos. Qual a melhor estratégia de lidar com o pai que apoia o filho em ser atleta e depois volta atrás? Ele leva atletas para avaliação em clubes. Nesse caso, o que você faz? Peixoto, o ser humano está cada vez mais complicado da gente lidar.
né? O que eu acho que você está querendo saber se combinou um negócio com o cara e o cara furou contigo. É difícil de falar, né, cara? Tá. Hoje tudo é colocado no papel para que você tente minimizar o teu problema. Eu, como agente, né, graças a Deus, acho que em 13 anos que eu trabalho como agente, eu tive muito poucos problemas com atletas relacionados a essa questão. Mas a gente sabe que existe muito de o cara que não cumpre a palavra, daqui a pouco o outro empresário ofereceu um dinheiro a mais, o cara quer sair fora. É muito a relação, né? Assim, eu tive atletas que eu trabalho que eu não tinha nem contrato assinado. A gente virou amigo, é amigo até hoje, os caras já pararam de jogar, né? O Léo, que vai conversar com a gente amanhã, eu nunca tive um contrato assinado com o Léo. Eu levei o Léo para a China, depois levei o Léo para Mianmar, o Léo jogou na Europa, a gente nunca teve um documento assinado, mas a gente tem uma relação de amizade. Então eu acho que a relação com família, com pai, com suporte, com assistência, com aquilo que você cria, acaba sendo às vezes muito mais importante do que o papel. É isso. Acho Né? que tem muito a ver com caráter, né? Vai ter a ver com Exatamente. o que a pessoa acha de educação para o próprio filho. De repente vai para outro lugar e não consegue jogar, se arrepende. Isso, infelizmente, não tem como a gente controlar, né? A gente só lamenta. O Fábio pergunta sobre alojamento. O Felipe já falou, Fábio, o Paraná Clube não tem alojamento para nenhuma categoria. Né? Baseado na estrutura que hoje tem, é um formato que eles desenharam de trabalho e hoje não tem, mas com certeza futuramente deve voltar a ter e eles conseguem atingir também outros públicos de outras regiões, né? Mas vai muito do propósito de quem está à frente e daquilo que vocês buscam também, né, Felipe? E até a questão custo, Fábio. Eu acho que a diretoria é muito feliz a questão de não prometer algo que não consegue cumprir nesse momento, entendeu? Então, isso Não é importante, adianta né? a gente prometer que vai ter, que de repente o menino está passando fome, de repente o menino está passando necessidade, a gente não... É mais ético a gente falar para você que hoje não tem, e você optar por não vir ou por vir por conta sua, do que a gente falar uma coisa e não cumprir. Exatamente, o que você prometeu e não cumprir. Não, legal. Felipe, show de bola, cara. Obrigadão aí pela parceria, obrigado aí por esse tempo aí que a gente compartilhou junto. Vamos combinar outras vezes. Com Independente certeza. aí, acho que essa questão do coronavírus vai passar, mas eu acho que as boas práticas, as boas ideias, aquilo que a gente faz. Hoje estava conversando com minha esposa, falei, pô, meu, tá legal, a gente está podendo trocar ideia, podendo. Outros amigos estão falando, pô, meu, que dia que eu vou participar? Pô, então eu acho que Legal. essa troca de ideias, de informação, né? Eu falo assim, às vezes a gente está no piloto automático porque a gente já tem uma vivência dentro do clube, como que funcionam os processos, como funcionam as coisas, mas transmitir, trocar essa informação, passar essa ideia, eu acho que é muito legal. Então, espero poder contar com você outras vezes aí, vou te incomodar, falar, não, Felipão, vamos lá. Imagina. Que eu acho que... Sabe que pode contar com a gente. Foi um prazer estar aqui. Fiquei muito contente. A maioria dos meninos estavam assistindo, amigos meus também. Legal. Meninos do professor Edu também lá. O Luquinhas acabou de dar um oi, o menino que hoje joga no Palmeiras, os meus do Paraná ali. Fiquei muito contente. Acho que teve uma recíproca bem boa da galera ali. E se tiver outro convite, conte comigo. Não, com certeza. Vamos fazer sim. Deus abençoe aí tua carreira, tua jornada, teu crescimento aí, que você possa continuar aí crescendo, evoluindo. Estou sempre acompanhando, a gente está sempre junto. André Luiz vai estar com a gente segunda-feira, né? Não vai furar, hein, goleirão? Vai estar com a gente também. A gente já falou dele aqui, contando. Tem só a goleirada aí, hein? Você que é goleiro, segunda-feira, melhor goleiro do Brasil aí vai estar com a gente, André Luiz. Com certeza tem bastante experiência disso que ele viveu, né? É um cara aí que está iniciando profissionalmente, mas com certeza tem muita coisa para contar. E você que gosta de resenha, amanhã a gente vai bater um papo com o Leonardo Ferreira, que hoje mora na Itália, está iniciando também um trabalho com atletas lá. Foi meu atleta, jogou na Europa, jogou na Áustria, jogou na China, jogou na Ásia. Um cara resenha que tem muita história para contar. Foi preso na China e eu fiquei esperando ele 5 horas no aeroporto. Então você é nosso convidado amanhã.
19h59, nós estamos aí de volta. Obrigado pelo tempo aí de cada um. Obrigadão, Felipe. E vamos que vamos. Valeu, gente. Deus abençoe. Obrigado, boa noite, tá? bom final de semana aí. Ótimo final de semana. Um abraço. Valeu, um abração. Tchau, tchau.